Olá, é um prazer estar aqui no quarto Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência para te contar a experiência de mães em uma comunidade intencional voltada à maternidade com ciência. Projeto que nasceu na Universidade Federal de Goiás, que gerou uma startup de impacto social chamada Mamãe Pingo e operacionalizado por mim, Luciane Costa, aqui representando Paulo Sucasas Filho, da Engenharia, a Nádia Félix, das Ciências da Computação, Narayana Tavares, da Psicologia, e o Paulo Sucasas, da Pediatria Médica. E eu sou uma mulher, mãe, filha, amante do aprender e inimiga da mesmice. Me formei em odontopediatria com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Trabalhei por 31 anos na universidade como professora pesquisadora. Me aposentei para me dedicar integralmente ao empreendedorismo inovador. E todo este projeto surgiu na minha dor pessoal de que muitas crianças chegavam à faculdade buscando nossas pesquisas, nossa assistência, nossos projetos de extensão com cárie dentária. 1 ano de idade, 2, 3, 4, e isso impactava toda a família. A criança não crescia, a família não dormia, muitas vezes a mãe tinha que buscar essa assistência e não conseguia e perdia seu trabalho. Então, percebemos nas nossas atitudes e nas nossas ações e nas conversas com as famílias que a questão da dor de dente era só uma ponta de um iceberg, que a mãe precisava de ajuda nesse cuidado do dia a dia. E a partir dessas pesquisas acadêmicas convencionais, focadas na primeira infância, aliado a um ponto de virada, que foi quando eu fui diagnosticada com câncer de ovário em 2016, eu percebi que eu podia e precisava fazer algo mais para essas famílias. Em 2019, participei do workshop iLab Primeira Infância, e promovido pelo Núcleo Ciência pela Infância e pela Artemisia, e foi então meu primeiro contato com projetos de impacto. E voltando ao problema que nos traz aqui, 71% das mães e pais de bebês brasileiros de 0 a 12 meses de idade relatam sofrer uma pressão social terrível, porque todos têm um palpite a dar sobre como criar o seu filho. Isso é um dos pontos que gera insatisfação, gera sobrecarga materna e o adoecimento mental, principalmente também nas mães vinculadas ao meio acadêmico, seja como aluna, seja como professora. Além da pressão social do cuidado, nós temos dados que mostram que as famílias têm pouca resiliência financeira, baixo suporte profissional e um ambiente pouco solidário, o que torna o Brasil o penúltimo colocado de 16 países com relação à satisfação de ser mãe ou pai. Preocupante porque é na primeira infância, do 0 aos 5 anos de idade, que acontece 90% do desenvolvimento cerebral humano. São formadas 1 milhão de conexões cerebrais por segundo quando a criança é bem cuidada em termos de estímulo ao seu desenvolvimento, à promoção da saúde, por exemplo. Então, pensando na metodologia do Design Thinking que aprendemos desde o workshop, a pergunta foi melhor definida. Como podemos ajudar mães de crianças na primeira infância a promoverem a saúde e o desenvolvimento dos filhos? Neste processo de Design Thinking, nós temos então fases de empatizar com o público-alvo, começar a definir este problema, idear possíveis soluções, prototipar e testar. Então, nosso primeiro teste foi por meio de uma comunidade intencional, que é muito mais do que o termo sobreutilizado hoje, comunidade. Na verdade, a comunidade intencional é um lugar de intenção, um espaço acolhedor, físico ou online, liderado e pensado estrategicamente, com pessoas com propósito ou interesse em comum, um nicho específico, que visa conexão, trocas, experiência e o desenvolvimento em conjunto.
Então, nós criamos a comunidade Dindas do Pingo, Dindas, porque Dinda é um termo afetuoso para madrinha, que é uma pessoa que se pretende apoiar na nossa sociedade. O propósito é acolher essas mães de primeira infância quanto às suas dúvidas, angústias, experiências sobre o desenvolvimento infantil, adicionando dados científicos e perspectivas de especialistas. A comunidade funciona no WhatsApp, tem uma abrangência nacional, eu sou a gestora, então promovo os rituais, os encontros online, eventos presenciais quando possível, e também promovi teste de umas soluções que pudessem abranger melhor outras mães de outras localidades para além de Goiânia. Esta comunidade tem, então, um conjunto de combinados que a mãe tem que preencher ou concordar quando ela entra na comunidade, e também um formulário de cadastro com dados básicos dela e da sua criança. Nós tivemos 48 participantes neste período de 6 meses, de 6 de outubro de 2023 a 1º de março de 2024, com crianças na primeira infância e que se comprometeram a cumprir os combinados da comunidade. O propósito deste recorte que eu trago hoje para você é avaliar a experiência dessas mães com sua participação na comunidade Dindas do Pingo. Utilizamos uma abordagem quanti-qualitativa, com um roteiro de perguntas abertas e fechadas. Participaram 46 mães, porque 2 preferiram sair da comunidade por questões de tempo, e foi um projeto aprovado pelo Comitê de Ética Institucional. Nossos dados mostram que a maioria das mães está na faixa etária entre 25 e 40 anos, a maioria tem pós-graduação completa ou incompleta, e a maioria também trabalha fora, além do trabalho doméstico. Também são mais concentradas nas classes sociais A, B, e tem um filho, mas na primeira infância, mas chegamos a ter mães com 2 ou 3 filhos na primeira infância. Em 73% desses dias analisados, houve interações na comunidade. A minoria, ou seja, 30% das interações foi entre as próprias participantes. Dentre os assuntos mais abordados, sono, marcos de desenvolvimento, alimentação, vacinas e outros. Nós percebemos nas categorias de análise das falas espontâneas das mães o senso de pertencimento, esse apoio no maternário, uma leveza, uma confiança no conteúdo, oportunidade de aprendizado, redução das incertezas e da solidão, segurança para tomar decisões, porém, muita queixa também de que tinham pouco tempo para participar como gostariam. 2 falas destacadas aqui para comprovar essas categorias. Então, tem me ajudado com a base científica para tomar decisões na maternidade, principalmente no direcionamento para lidar com comportamentos desafiadores do meu filho e com as minhas próprias reações. Outra mamãe. Acolhimento e empatia são as palavras-chave que expressam bem a visão dessa comunidade. Como considerações e implicações, nós percebemos que essas mães valorizam o conhecimento científico e se beneficiam sim de uma comunidade intencional. Isso denota a necessidade de ferramentas de apoio à parentalidade co-criadas com essas mães, para reduzir sua sobrecarga, seu desamparo no cuidado dos filhos e promover seu próprio bem-estar. Junte-se a nós. Viva a maternidade mais leve e confiante. Siga-nos no nosso site, no nosso Instagram, e vamos trocar mais experiências e sugestões sobre como podemos apoiar a maternidade da primeira infância no Brasil.